Quando eu falo de clientes, eu preciso ter estrutura para atender. Não adianta, eu fui lá na palestra, percebi que cliente é importante, a partir de hoje eu quero um evento a semana que vem. Não funciona. Você tem um processo de trabalho que você precisa moldar até você ter os resultados. Quando eu estou falando de processo, eu estou falando de fluxos de trabalho. Uma das maiores reclamações dos nossos clientes, dos sócios de escritório, dos gestores em geral, em todos os segmentos, mas as pessoas não sabem fazer as coisas. Elas não têm interesse, elas não fazem aquilo. Quando era eu sozinho. E eu fazia tudo isso. Bem-vindo ao mundo real, né? E o mundo real, quando você trabalha com outras pessoas, você precisa definir, junto com elas, o que vai ser feito, qual é o fluxo de trabalho, o que vem primeiro, o que vem depois. Não se esqueçam que elas não têm a experiência que vocês têm. E, segundo, elas não estão na mesma posição que vocês estão hoje. É um olhar bem diferente. É para isso que funciona e ajuda bastante os processos de trabalho bem definido. Aqui eu estou falando, primeiro, defina os processos, né? De forma clara, de forma objetiva. O que precisa ser feito e por quem? Alguém falou aqui. Quais são, né? Quais são os processos de trabalho? Quem é que atende o telefone? Quem é que arquiva? Quem é que lê as publicações? Quem é que cuida do sistema? Quais são as funções chaves dentro do seu escritório? Poxa, mas eu preciso fazer isso, eu tenho só 5 pessoas dentro do meu escritório. Não está claro? Todo mundo tem que fazer as coisas. O que vocês acham? Não é óbvio que se tem um papel no chão, qualquer um pode pegar? Não é claro isso? Mas tem 5 pessoas e o papel continua no chão. E aí? O que você faz? Fecha o escritório e manda todo mundo embora? Ou você vai lá você mesmo e pega... tá bom, deixa que eu mesmo pego o papel no chão. O que vocês fazem? O que vocês fazem? Porque é uma coisa tão idiota, qualquer um pode pegar aquele clipe que ficou no chão. Olha, todas as vezes que você tem diversas pessoas que poderiam fazer, nenhuma delas vai fazer. Todo mundo aqui já teve peixinho de aquário em casa, quando era criança? Tiveram? Ou cachorro, também serve, gato, qualquer animal doméstico, né? Quem que enchia as paciências para ter o cachorro, ou o gato, ou o peixe? Quem que é o demandante? A criança. A criança enche a porrinha o dia inteiro, porque minha vida é o cachorrinho agora. Quem é que compra o cachorrinho? Os pais. Quem é que deveria cuidar do cachorrinho? Quem é que cuida do cachorrinho? Às vezes ninguém. Porque a criança deveria, o pai está correndo, a mãe saiu e o cachorro está com fome. Pô, mas tem 4 pessoas para alimentar um danado do cachorro e ninguém alimenta. Então, ou um dia fica com fome, ou no outro dia come demais. É a mesma coisa dentro de empresa. Então, defina, afinal de contas, quem é que vai fazer? Qual parte do processo? Da mesma forma, o fluxo de trabalho ajuda a organizar aquilo que precisa ser feito, né? Qual é a prioridade, afinal de contas? Eles deixam claro, e isso aqui é importante, o que tem que ser feito em determinada sequência. Recentemente estava num escritório, e um escritório relativamente grande, tem lá 50, 60 pessoas. Num belo dia estava uma polvorosa lá, porque fizeram tudo no processo. Só esqueceram de designar a pessoa que ia fazer audiência. Só isso. Eu acho que vocês sabem mais do que eu a gravidade disso. Então, assim, mas qualquer um poderia ter feito. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém fez. Esse é o fato. Então, facilita o aprendizado das pessoas, né? Quando eu defino junto com elas o que precisa ser feito e qual a sequência, as pessoas começam a entender qual é o fluxo de trabalho, qual é a lógica da operação, né? Por que está estruturado daquela forma.
Existem diversas formas de você organizar o seu escritório. E aqui não vou falar para vocês qual é a melhor ou qual é a pior. Você tem que estudar isso em função do modelo que você está adotando. Às vezes, você estrutura o seu trabalho por célula. Tem vários escritórios que funcionam assim. Então, por exemplo, você tem um grupo de profissionais que vai trabalhar quase como um projeto, né? Porque são situações muito complexas, então você não fragmenta o trabalho. Olha, vocês aqui vão cuidar dessa causa, desse processo e por aí vai. Né? Isso é uma forma de trabalhar. De novo, eu não estou dizendo que é boa ou que é ruim, mas em geral, quando você tem casos muito complexos, isso funciona. Ainda nessa situação, normalmente são situações que envolvem grandes honorários. Aquele escritório que eu falei, por exemplo, para vocês de seguros, eles estavam lá com uma causa de aproximadamente 200 milhões. Não tem jeito, você tem que formar ali, não é uma pessoa que vai tomar conta daquilo. Você forma um time de trabalho e tem um sócio sênior, provavelmente coordenando o processo inteiro. Mas todos ali estão envolvidos com aquela única causa. Às vezes, tem clientes de vocês que só querem reportar para um sócio ou para um advogado muito sênior. Porque ele sabe a importância do trabalho dele. E ele não quer falar com o estagiário, não quer falar com o assistente, não quer falar com o advogado júnior. Numa situação como essa, faz sentido muitas vezes você trabalhar com uma célula de trabalho e você, como responsável por essa célula, você fala com o cliente. Os escritórios que são muito pequenos, é muito difícil você segmentar. Claro, porque você tem poucas pessoas para especializar por partes do processo ou por tipo de situação. Vale muitas vezes a pena você trabalhar... Ops! Não acabou ainda não, pelo amor de Deus. Vale nessa situação, muitas vezes você trabalhar então por grupos. Né? Como é que vocês em geral trabalham? Vocês segmentam, por exemplo, se vocês têm profissionais no escritório de vocês especializados em execução, ou vocês trabalham pelo processo inteiro? Como é que vocês trabalham? Processo inteiro? Como é que vocês trabalham? Processo inteiro. O sujeito toma conta do início até o final. Tem alguém aqui que trabalha segmentado? Principalmente quando você tem um volume muito grande de trabalho, muito repetido o trabalho, faz sentido você segmentar, você fracionar o trabalho. Dá para entender o que eu estou falando? Nós temos um escritório, por exemplo, eu acho que eles são do trabalhista, e eles têm lá inúmeros profissionais que só fazem a parte de execução. Né? Só faz uma determinada fase do processo. Faz sentido para aquele tipo de trabalho que eles estão fazendo. Não? Em geral, quando você tem... Não. Volta. Aqui. Em geral, faz muito sentido você ter processo, é importante você ter processo, porque ele aumenta a sua produtividade dentro do escritório. Né? Quando você tem processos bem definidos, quando você tem processos muito bem organizados, quando você tem muita clareza daquilo que precisa ser feito, em geral são escritórios que têm uma produtividade maior. Para aquelas pessoas que estão aqui, que trabalham dentro de uma determinada empresa, façam a mesma coisa dentro do seu time de trabalho. Se você tem 4, 5 ou 6 pessoas dentro da sua equipe, qual é a estrutura? Qual é o fluxo? Né? Vocês vão perceber que vocês vão aumentar bastante a produtividade do seu time e da sua equipe de trabalho. Nem 8 e nem 80. Fuja do excesso de normas e da falta delas. Vários escritórios, e aí os escritórios, os advogados em geral têm um certo gosto pela palavra, assim como eu também adoro a palavra, eles fazem alguns manuais que têm 200 páginas. Eu já vi isso. O que vocês acham? Hã? Não se iludam. Não, mas eu coloquei tudo no papel detalhado. O que vocês acham? Não funciona. Não funciona. Não é assim que funciona. O propósito do manual não é substituir a gestão. É apoiar a gestão. São coisas muito diferentes. É importante que eu tenha descrito qual é o fluxo de trabalho, quais são as responsabilidades,
quais são os pontos críticos, o que deve ser avaliado, etc, etc, etc. Agora, isso deve servir de base para o gestor da área ou para o sócio, para quando ele vai integrar, por exemplo, um novo profissional, quando ele vai definir muito bem, olha, você não está gerando o resultado que você precisa. Por quê? Porque aqui está definido o que era para ser feito e não está. Agora, não tem uma ilusão que as pessoas vão ler aquilo e por conta disso elas vão passar a fazer aquilo que você acha que deveria ser feito. Aliás, não tenho a ilusão também de que você vai contratar um advogado, vai passar aquele material para ele e tudo está resolvido. Seria bom, né? Pego lá, faço a descrição e falo, leia, e você vai ser um excelente advogado. Não funciona. Isso é apoio. Então, faça alguma coisa resumida, né, com os pontos mais críticos e mais importantes para o trabalho de vocês, para o trabalho do escritório ou do time de vocês.